as secretarias da Saúde e da Fazenda aqui de Juí apresentaram hoje, em audiências públicas, os relatórios de gestão. Nós tivemos aí, primeira atividade, aí, a audiência com o secretário de Saúde, Josias Pinheiro, para falar sobre os dados relativos à gestão de saúde, e também depois o secretário Irani Paulo Basso, da Fazenda, sobre a gestão fiscal e execução orçamentária da pasta relativamente ao segundo quadrimestre de 2019. Secretário Irani Paulo Basso, prazer conversar com o senhor aqui no Repórter na Tarde mais uma vez. Nos fale sobre esse relatório apresentado, em termos de números, enfim, né, como é que está esta situação da gestão fiscal neste segundo quadrimestre de 2019. Boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes. De fato, nós tivemos uma audiência pública hoje de manhã, né, quando termina o mês de agosto, a gente começa a preparar os relatórios dos primeiros 8 meses do ano e tem aí até o final do mês de setembro para fazermos audiência pública, tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo, né, os vereadores, a Câmara de Vereadores, e ela ocorreu hoje de manhã. Então, nós fizemos lá uma síntese, né, do desempenho da execução orçamentária que envolve a receita nesses primeiros 8 meses e, em contrapartida, a despesa empenhada, né, os gastos do município também nesse período. A audiência ela envolveu a prefeitura, que é a administração direta, né, e também as autarquias, o Pravi Juí, o DEMEI Geração, o DEMEI Distribuição e o DEMASE. Então, nós apuramos uma receita nesses primeiros 8 meses do ano, que atingiu a receita corrente, vamos dizer assim, que é aquela que entra nos cofres do município para a manutenção e realização de atividades do município, e também o que sobra para fazer investimentos. Ela atingiu aí em torno de 283 milhões nesse período, para um orçamento que estima para fechar o ano, para todo o ano, de 448 milhões de reais. Nós atingimos aí 63% da realização da receita, e a nossa estimativa, a nossa expectativa era de atingir 67% do valor orçado. Então nós ficamos aí com 4% a menos. Em valores, isso significa 11 milhões a menos do que estava previsto no orçamento. Esse número, esse dado, ele já vem acompanhando os nossos estudos e as nossas avaliações desde o mês de janeiro, né? Ora representando 13 milhões a menos no fechamento das nossas contas do ano, podendo atingir até menos 15 milhões. Em todos os casos, nesses primeiros 8 meses, no real, no concreto, nós ficamos com uma receita menor de 11 milhões de reais. Então, esse valor é evidente que ele nos faz falta, ou nos fez falta, para nós fazermos principalmente os investimentos, né, em infraestrutura urbana, infraestrutura rural, equipamentos, máquinas e assim por diante. Desculpe, estou com a garganta um pouco comprometida, sim. Né? Uhum. Mas, em todos os casos, assim, nos levou, então, a conter a despesa também nesse período. Aí a despesa que estava estimada aí para aproximadamente 290 milhões nesse período, nós seguramos aí, né, a administração segurou e empenhamos 978 milhões de reais. Ficamos aí com 6% a menos, né? E claro que nós temos ainda o segundo quadrimestre, que vai exigir um bocado de recursos para a gente continuar os investimentos e principalmente a manutenção, folhas de pagamento, até porque agora no último quadrimestre nós temos aí o 13º, que é mais uma folha de pagamento que se agrega, e também para alguns colegas servidores que tiram férias no mês de dezembro, nós precisamos pagar também no mês de dezembro 1/3 de férias. Então, a gente tem todo um cuidado aí para fazer uma economia nesse último quadrimestre, para evitar que a gente endivide
o município de forma a trazer traumas financeiros, né, impactos negativos ainda maiores nas contas públicas. Em todos os casos, dentro das nossas estimativas, da nossa expectativa mais pessimista, nós ficamos até melhor do que nós tínhamos previsto. É claro que quando eu me referi a chegar no final do ano com em torno de 5% a menos na realização do orçamento global do município, isso vai representar em torno de 15 milhões de reais. Então, nós temos aí com 11 milhões de reais a menos. Então, na verdade, nós já recuperamos em parte, né, essa diferença. Mas, como eu disse, nós temos aí, só para pegar a folha bruta, né, agora que nós depositamos no dia de hoje, ela praticamente bateu aí nos 12 milhões de reais, né? Então, se nós pegarmos aí esses 11 milhões a menos que veio, daria exatamente, praticamente uma folha de pagamento, né, aqui no município. E ainda temos por cima, como eu frisei, mais uma folha do 13º. Então, todo o cuidado é pouco. Sim. Bom, secretário, agora, como o senhor disse, esses cerca de 12 milhões aí, houve gasto a mais do que previsto ou retornos que não chegaram ao município de recursos que aconteceu essa diferença entre o que estava previsto? Principalmente a receita, né? Aí nós temos uma queda na receita de retorno do ICMS, que só ela ficou em menos 6 milhões de reais nesse período, né? E se nós agregarmos também o retorno do FPM, que é a receita da União, ficou aí em torno de 3 milhões e 200 a menos. Então, se nós pegarmos isso aí, só isso, essas duas fontes de receita, que são as nossas principais receitas, nós temos aí 9 milhões de reais a menos. E também, na saúde, o governo federal vem cumprindo, né, com os repasses, mas o governo estadual, nós temos aí em aberto, né, contas deste ano e do ano passado, que nós tínhamos para receber, ela passa de 8 milhões de reais, né? Então, e também na área da assistência social, nós tínhamos aí mais ou menos previsto 1 milhão de reais para esses primeiros 8 meses, não chegou a 200 mil reais. Então, só aí também já dá 800 mil. Então, somando um pouco aqui, um pouco ali, quando você vê, passa desses 11 milhões de reais, é exatamente as fontes externas de recursos que estão vindo em menor quantidade do que nós estávamos previsto. A nossa receita própria aqui, que trata dos tributos municipais, as taxas, os impostos, contribuições, né, ela está dentro da nossa expectativa. Atingimos aí 66%, ou seja, ficamos com 1% a menos, né? Então também isso daria, esses 1% a menos dá quase 1 milhão de reais, né? Somando tudo isso, ele dá esses 11 milhões de reais aí, né, que veio a menos. E esse valor de 11 milhões de reais que faltou agora aqui nesse final de quadrimestre, ele até, como eu disse, ele teve um impacto menor, porque o pré-Juí teve um bom desempenho, né, nas suas receitas, nas aplicações financeiras e assim por diante. Se nós tirássemos esse desempenho positivo do pré-Juí, esse valor, ao invés de 11, ele passaria dos 15 milhões, que é aquela estimativa que a gente tem já desde o começo do ano. Ou seja, ou o orçamento foi feito a mais, né, dentro da realidade que ocorreu agora em 2019, ou realmente 2019 está assim um pouco pior, principalmente em termos de retorno dos tributos federais e estaduais, mas principalmente do Estado, do Rio Grande do Sul, que enfrenta muita dificuldade para cumprir com seus compromissos e também deixa de repassar aos municípios, né? Eu dizia hoje na audiência pública lá de manhã, né, que nós precisamos ter muita cautela, porque até os 8 primeiros meses do ano, deste ano 2019, embora mudanças na área governamental federal, que era uma expectativa favorável, positiva, né, ela se mantém dentro dos mesmos patamares da economia de 2018.
Então, praticamente não houve alteração nenhuma, né? Até pelo contrário, né? O que se tem até o momento são sinais de que 2019 deverá fechar, embora algumas previsões de crescimento do PIB nacional aí em torno de próximo de 1%, um pouquinho menos que isso, o impacto no retorno dos tributos para os municípios e principalmente nos repasses para a saúde, educação e assistência social estão em bem menor proporção do que o ano anterior. Então, 2019 vai repetir o ano de 2018, né? Embora a gente também já tenha desde o início adotado alguma cautela com os colegas secretários, o prefeito Valdir, né, no sentido de fazermos bastante economia, porque já nós desenhamos esse cenário lá no mês de janeiro, fevereiro, apresentamos para os colegas em reuniões, debatemos o assunto, apresentamos ao prefeito Valdir e aí se tomou o caminho da contenção de gastos, gastar o mínimo necessário para manter os serviços em dia, né, e fazermos os investimentos com as emendas parlamentares, que aos poucos estão vindo também. A área federal não está liberando muitos recursos nessa área, né? Está em conta-gota, e principalmente os financiamentos que nós fizemos. Financiamento do Banco do Brasil para máquinas e equipamentos e o financiamento no Badesul para calçamento e asfaltamento. Uhum. Então isso é o que vem nos ajudando e nos permitindo os investimentos. O recurso próprio é muito pouco. Bom, o investimento, como o senhor frisou, esses recursos próprios aí que são do município para investir, que saem do orçamento, gira em torno de quanto do orçamento do município que pode ser investido, secretário? Nós temos aí, até esse quadrimestre, em torno de 7 milhões de recursos próprios nós já aplicamos. Uhum. Né? É um valor até bastante significativo, né? Porque principalmente são contrapartidas que a gente tem que fazer, né? Seja nos financiamentos, seja nas emendas parlamentares, né? Também alguns equipamentos nós tivemos que comprar com recurso próprio, né? Principalmente aqui para a reposição de equipamentos internos no setor administrativo da prefeitura, em todas as frentes, né? Mas ele chegou a esse valor. 7 milhões de recursos próprios. O senhor tem em mente mais ou menos em torno de quanto em emendas parlamentares que o município recebeu nesse período? Emenda parlamentar até agora, nesses primeiros 8 meses, deve ter chegado em torno de 3 milhões de reais. 3 milhões? Uhum. 3 milhões. A nossa expectativa era de que nós chegássemos aí a 5, 6 milhões. Mas até agora tem vindo menos do que nós, porque nós temos projetos aprovados, tem emendas aprovadas, mas a nível do Tesouro Nacional, a liberação dos recursos está vindo conta-gota, como eu disse. Sim. É claro que houve uma maior liberação na área da saúde, né, e que vieram recursos aí para os ambulatórios, os ISF. Quando eu coloquei esses 3 milhões aí de emendas parlamentares é para asfalto e calçamento. Depois tem mais as emendas parlamentares que vieram na área da saúde, principalmente com a ação do deputado Peronde, né, que tem ajudado muito o município de Ijuí com emendas parlamentares na área da saúde. Só ali deve ter dado mais uns 2 milhões de reais. Então, nós temos aí provavelmente em torno de 5 milhões que já foi liberado, né? Uhum. Então, aos poucos vai entrando as emendas parlamentares e é claro que a gente também tem que ter recurso próprio para fazer as contrapartidas, né? Então, aos poucos, nós vamos tocando, né, dentro do que dá, como eu disse, com financiamentos e com emendas parlamentares, e o que sobra aí de recurso, aos poucos também nós vamos botando recurso próprio também aí, principalmente na área da saúde, que vem demandando cada vez mais recursos. Bom, secretário, o senhor frisou com relação às autarquias, citando o pré-Vijuí. Como é que está a situação também do DEMEI e o DEMASE nesse aspecto, até porque o DEMASE está também nesse processo de ser extinto? Nós temos o DEMEI distribuição, né, que aos poucos também vem se recuperando, porque nós tivemos aí uns 2 anos, ou 3 talvez, né, nós tivemos um acréscimo de custos no DEMEI por despesas de exercícios anteriores que não foram cobrados na época e que depois a ANEEL exigiu que o DEMEI viesse parcelar isso e praticamente isso foi liquidado
É claro que isso consumiu um bocado de receita, mas hoje o DEMEI está com a sua receita em dia, as suas disponibilidades de caixa voltaram a cobrir 1 mês e meio, né, que é sempre a programação que se tinha de recursos, no mínimo 2 meses, né, de antecedência de arrecadação para fazer frente às despesas. E isso permite, claro, ao DEMEI também, aos poucos, retomar os investimentos na área física, que precisa ir cada vez mais melhorando a distribuição de energia, né, e assim por diante. Então, o DEMEI representa a nossa maior aplicação de recursos, né, nesse período, atingindo aí praticamente 27%, né, das nossas despesas globais são do DEMEI, né, enquanto que nós temos aqui na saúde, né, com um recurso que atingiu até agora 19,19% e a educação com 17,64%. Quanto ao DEMASE, ele representa praticamente 2% só da nossa despesa, né, nesse período. E como você frisou, lembrou, nós tivemos que tomar, essa decisão já era para ter sido tomada antes, mas a gente foi, principalmente o prefeito Valdir foi segurando. Por quê? Porque o DEMASE, quando foi concebido, foi idealizado e foi instituído, era para assumir toda a receita da água da Corsã, do esgoto da Corsã, né, de forma que nós iríamos municipalizar a água, mas isso não foi possível. Naquela oportunidade se fez o contrato, né, de concessão por mais 30 anos, e o DEMASE, então, acabou ficando praticamente só com despesa, não tem receita para viabilizar-se administrativamente, e há uma pressão externa, principalmente do Tribunal de Contas, exigindo que ou o DEMASE se estrutura com receita própria para as suas despesas, né, ou então extingue-se o DEMASE, voltando às funções que são hoje exercidas por ele, uma parte para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e outra parte para a Secretaria Municipal de Obras. E como as perspectivas são de que se mantenha o contrato, né, de gestão compartilhada com a Corsã, e não mais a municipalização do serviço de água, então aí não tem porquê, né, não tem como viabilizar manter o DEMASE. Então é por isso que está sendo encaminhado à Câmara de Vereadores os projetos, né, extinguindo o DEMASE, fazendo voltar essas funções do DEMASE para essas duas secretarias, e o contrato de gestão com a Corsã, como ele é feito sempre pelo prefeito, pelo Poder Executivo, ele volta, né, para o gabinete do senhor prefeito municipal. Então, já estamos desenhando a LDO, que também foi para a Câmara na sexta-feira, sem contar com o DEMASE no ano que vem, né? Daí vamos passar, então, tanto a receita quanto a despesa para o Executivo, a administração direta. Muito bem, para concluir, secretário, ainda em termos aí de percentuais, gastos que estão sendo feitos, como o senhor frisou que o importante agora é conter gastos em função aí dessa situação financeira. Folha de pagamento, qual o percentual que está sendo nesse momento aplicado? Sabe que tem a lei de responsabilidade fiscal, que tem um percentual importante que deve ser observado. De que forma que está nesse momento a gestão pública da ESV? Aqui o consolidado que é cobrado pela lei de responsabilidade fiscal, a nossa despesa consolidada de pessoal, ela representa nos últimos 12 meses, né? Porque esse cálculo toma a receita corrente líquida dos últimos 12 meses, ela atingiu 353.723.000 reais. E a despesa de pessoal para o cômputo do percentual de comprometimento da despesa de pessoal com essa receita corrente líquida, ela foi de 163.633.000 reais. Isso representa
46,26% da receita corrente líquida. E o limite prudencial, né, que nós temos que prestar atenção para não passar disso, é de 51,3%. Então nós temos aí praticamente 5% ainda de folga, né, nesse percentual. Mas é bom a gente afirmar que esse cálculo feito pelo Tribunal de Contas, pela Secretaria do Tesouro Nacional, ele exclui algumas despesas que nós consideramos também como de pessoal. E aí, se nós formos somar isso, nós certamente comprometemos aí em torno de 65% da receita com despesa de pessoal. Mas para efeito de cumprimento da lei de responsabilidade fiscal, nós ficamos com 46,26%. Aproveitando a oportunidade que você fez essa pergunta, eu vou falar também um pouquinho dos valores, que também é um compromisso que a gente tem aplicado em educação. Claro. Então, o MDE, né, Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, nós aplicamos agora nesses 2 quadrimestres, até o mês de agosto, R$22.906.000, arredondando. Isso representa 21,78% da receita de impostos, né, que atingiu no mesmo período R$105.160.000. Nós temos que atingir até o final do ano 25%. Então está faltando aí, né, em torno de 3,4%, né, ainda para nós atingir. Mas aí, como nós até agora não empenhamos 13º e outras despesas de pessoal e também outros gastos que nós teremos até o final do ano, certamente nós vamos fechar acima dos 25%. Também na educação, nós tivemos do Fundeb 24.525.000 de receita. E aí nós temos que aplicar no mínimo 60% na remuneração dos professores da escola fundamental e da escola infantil, que representou R$19.785.000, com 80,67%. Então, nesse ponto, nós estamos cumprindo com o percentual mínimo. Já na saúde, nós aplicamos recurso próprio do município, R$28.916.000, representa 27,92% da receita de impostos, que também é a mesma base de cálculo. O mínimo que nós temos que aplicar é 20%, então aqui nós estamos acima. O único, então, que está abaixo, né, na aplicação é na educação, mas, como eu disse, esse compromisso de atingir os 25% é até o final do ano. Então, é evidente que nós temos que cuidar disso, prestar bem atenção para gastar no mínimo 25% para atingir os compromissos da legislação fiscal, né, que determina esses índices. Mas, em todos os casos, para os ouvintes terem uma ideia global da situação do município, está dentro da normalidade, embora contendo bastante os gastos para conter, vamos dizer assim, essa redução percentual na receita que nós tivemos entre aquilo que nós planejamos no orçamento e aquilo que está sendo efetivamente entrado nos cofres do município. Mas, em todos os casos, essa defasagem, esses 11 milhões a menos, né, estão sendo controlados pela contenção de gastos. Tá certo. Bom, hoje também está sendo depositada a folha do mês de setembro, o funcionalismo, né, secretário? Exato. Isso, nós depositamos, nós temos um compromisso na lei orgânica do município de, no último dia útil do mês, fazermos o depósito do valor líquido da folha de pagamento. Nesse mês de agosto, a folha, os vencimentos dos servidores, né, isso só da prefeitura, né, administração direta, atingiu 8,7 milhões de reais, arredondando, né? Para o Previjuí, 2,5 milhões de reais. E para o INSS, FGTS, 192 mil reais. Isso dá um total bruto da folha de pagamento do mês de setembro de 11 milhões 450 mil reais. Então, essa é a nossa folha. Depositamos hoje os valores que já depositamos na sexta-feira. Já disponível hoje, então, está na conta dos servidores. Ok. Obrigado, secretário da Fazenda, Irani Paulo Basso, falando aqui do Repórter na Tarde. Um abraço para o senhor, uma boa tarde, bom trabalho.
Eu agradeço a oportunidade, me coloco à disposição, sempre informar os teus ouvintes aí, um abraço a todos e também uma boa tarde de trabalho, uma boa semana a toda a nossa população.